Boa noite a todos. Estamos muito felizes porque a nossa casa está conseguindo realizar as palestras híbridas, né? Então, nós temos os nossos frequentadores assistindo presencialmente e também online. E na noite de hoje estamos recebendo o nosso amigo, o nosso irmão Pedro Piloni, com a palestra com o tema A Gaiola Dourada da Culpa. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, amiga. Boa noite, amigas, amigos, irmãos e irmãs. É com muita alegria que acontece este momento de encontro e de troca. A esperança é de que essa troca seja intensa e que possa marcar significativamente o nosso modo de organizar a nossa vida, o nosso clima interior, como estamos conosco mesmos e como nos colocamos com as outras pessoas. Eu convido vocês a caminhar comigo numa fábula que Rubem Alves apresenta e outros autores também a colocam com algumas nuances diferentes. É sobre uma águia que quase virou galinha. Conta ele que num galinheiro estavam várias aves, galinhas, galos e uma águia. E eles conviviam naturalmente. A águia e as galinhas, criados juntos desde pequenos, sentiam que estava tudo dentro da normalidade. A águia copiava tudo que as galinhas faziam. Dormia no puleiro, né? Apreciava o movimento do galo, né? Cacarejando em torno das galinhas, e tudo que ele sonhava, a águia sonhava, era ter aquele som do cacarejamento do galo e das galinhas, porque o som que ele fazia, a águia fazia, era diferente. Então, ela aspirava muito ser igual ao galo e às galinhas que lá estavam. Um dia, passou pelo galinheiro um alpinista. E, ao observar aquele cenário, ele estranhou. Ué, como? Uma águia no meio das galinhas, se comportando como galinha? Ele chegou na águia, ou na fala, tanto os animais quanto as pessoas se misturam e se conversam. Então, ele chegou na águia e questionou, mas como? O que você faz aqui? Você é uma águia. Mas a águia relutou. Não, eu sou uma galinha. Eu conheço isso, eu vejo como as galinhas fazem, como o galo faz, eu quero ser igual a eles. Mas você não é uma galinha. E a águia não se conformava de ser chamado de águia porque ele era diferente, porque tudo que ele via eram galinhas e galo. E ele queria ser igual. O alpinista, então, não titubeou. Parou a conversa, enfiou a águia num saco e foi para uma localidade onde a altura era muito grande, foi para um penhasco. Lá chegando, despeja a águia no espaço vazio. Ante a iminência da morte despencando lá de cima, a águia abre as asas e voa. E assumiu o seu papel de águia. Bem, essa fábula eu trago para fazer uma comparação conosco mesmos. De certa forma, nós somos águias criadas num galinheiro e tudo que aspiramos é ser galinha ou galo, ignorando a nossa natureza de águia. E a vida, de alguma forma, vai colocar algum alpinista na nossa história que vai querer mostrar para nós que nós somos águias, e se a gente teimar muito, ele vai nos enfiar num saco e nos despejar num despenhadeiro, para que a gente
para não morrer, abra as asas e saia a voar. Esse alpinista já passou por nós. Aliás, muitos alpinistas passaram por nós. Porque a afirmação de que nós somos deuses não foi criada por Jesus. Ele confirma, ele ratifica aquilo que a tradição judaica já apresentava nos Salmos, com a afirmação de que nós somos deuses. E ele ratifica e expande, dizendo que nós podíamos fazer tudo o que ele fazia, e mais até. Mas quem de nós está convencido disso? Nesses 2 milênios que se passaram, e outros milênios que se passaram, em que vivemos na tradição judaica, quem de nós está convencido no entendimento e no coração, sentindo que somos deuses? Eu confesso que eu tenho dificuldade. Eu fico achando que é pretensão, que é querer demais. É muito para nós suportarmos a condição de sermos deuses. E aí a gente fica rateando. Não sou deuses coisa nenhuma, não sou a semelhança de Deus. Às vezes até conseguimos entender que sim, ora, nós somos criaturas de Deus, somos uma obra da criação. Se somos filhos de Deus, conforme Jesus nos apresentou nessa relação, ao se referir a Deus como um pai, né? Então, nós temos a genética divina. Está em nós a herança espiritual do divino. A gente entende isso pela lógica, de fato, se somos filhos de Deus, carregamos conosco essa genética espiritual, né? Somos herdeiros de Deus, herdeiros do universo. A gente entende. Mas e aqui? E no coração? A gente sente que é filho de Deus? Para a gente ter alguns parâmetros. Deus é amor infinito. E a gente olha para si mesmo, avalia a nossa capacidade de exteriorizar amor e de vivenciar amor, e a gente fala, a gente se autorrecrimina. Sou pobre, né? O amor que existe em mim ainda é uma casquinha de amor. Qualquer embaraço, eu saio do amor e estou na irritação, estou na contrariedade, estou na insatisfação. Qualquer agressão que nós sofremos, já nos sentimos diminuídos, ofendidos. Quando olhamos graves acontecimentos em nossa vida, a gente ainda é instigado a pensar: mas Deus me abandonou, né? Agora a dose está exagerada, está demais para mim. É muita coisa, miséria pouco é bobagem, mas para mim é muito, e eu não estou dando conta. E a gente até chega a duvidar da presença de Deus naqueles acontecimentos. Não só conosco, mas fora de nós também. Quando a gente vê uma grande catástrofe, agora com a pandemia, o número de mortes, né? A gente fica assim, apavorado. Ora, mas isso não está sob os olhos de Deus? Deus falhou? Essas pessoas todas que estão indo, né? É injusto, é inadequado, é impróprio. E num acidente, né? Às vezes aquelas mortes coletivas, ou em crimes, que a gente vê coisas horrendas, né? E aí fala, mas como? Não pode! Como que não pode? Deus não deixou? Não está sob o olhar de Deus? Se a gente acha que não pode, nós estamos declarando, Deus falhou, Deus não olhou. Ou
A presença de Deus é pequena e insignificante, porque aconteceu uma coisa horrenda, inaceitável. Então a gente apequena Deus ou exclui Deus, nega a existência de Deus. E a gente faz assim, ó, com a maior facilidade, né? Todo desespero, toda atormentação que a gente experimenta, né? Tudo isso são expressões de que nós não reconhecemos a presença de Deus. Deus não está acompanhando esses acontecimentos e ele deu um cochilo para ter acontecido isso. Então, quando, né, voltando lá no começo, nos é anunciado que somos deuses e a gente se autoavalia, a gente não acredita. Não tem essa convicção. De fato, eu me assumo na minha divindade e me coloco nela, eu vou viver a minha divindade. Eu estou vivendo outra coisa, eu não estou vivendo a minha divindade ainda. Eu estou me achando galinha sendo águia. Eu ainda me vejo, né, numa pequenez que não é real. Então, a gente entende por quê que a diferença entre uma vida ideal, plena, de lucidez, de sabedoria, de serenidade, saudável, plenamente saudável, no corpo, nas emoções, no intelecto, na vontade, na nossa essência espiritual. O ideal é ter isso tudo na melhor disposição. E lá na outra ponta, como é que está? Uma vida dura de ser vivida, uma vida de lutas, uma vida em que é pesado o caminhar, é difícil estar na vida. A vida é uma luta, a vida é uma guerra. Frequentemente a gente responde assim quando alguém pergunta, né? Como vai? Estou na luta. Estou levando, quer dizer, estou no arrasto. Atravessando o deserto. Atravessando um deserto. Estou me sentindo, né, perdido no mundo. Então, nossas referências sobre como vai a nossa vida revela o quanto a qualidade, o padrão desse momento que a gente está vivendo é precário, né? Entre a águia e a galinha, a gente está mais para a galinha do que para a águia. Tá, então dá para a gente perceber que a gente está para cá, né? Nessa escala, mais aqui para o começo do que mais lá para frente. Mas também a gente tem que se perguntar, mas é para ser assim? E o alpinista que nos cerca o tempo todo, afirmando, dizendo, você é uma águia, e a gente teimando, tudo que eu quero é ser uma galinha. Né? Fazer o cocô igual ao cocô da galinha, cacarejar igual a galinha cacareja, ficar lá no poleiro igual elas ficam, e ser cortejado pelo galo, né? Quando é a ocasião para isso. Nós ainda estamos rodopiando, assimilando, aceitando que nós somos frágeis. E a gente até em nome da humildade, né, afirma, eu sou tão ignorante, né? Eu sou tão precário, ainda estou numa precariedade tão grande. A gente gosta de destacar a nossa pequenez como se isso fosse humildade. E é puro mentira, é puro orgulho, não tem nada de humildade. Porque, no fundo, quando a gente faz essa avaliação, é como se a gente quisesse ser muito grande, estar brilhando demais, mas a gente se olha e fala, não estou conseguindo nada disso. Então, a gente se apequena, né? E, em nome da humildade, se
se nega aquilo que somos e aquilo que temos. Então, de um lado, o reconhecimento de que nós temos nos apequenado, estamos sistematicamente apequenando Deus, não conseguimos ter Deus como um fato, uma presença real, efetiva na nossa vida, porque Ele é amor infinito, né? E a gente não se olha na divindade que somos com essa capacidade de ter esse amor vigoroso que faz abalar o mundo, né? Nós não acreditamos que temos isso. Não temos aquela fé, né, de olhar para uma montanha e estabelecer que ela pode se transportar daqui para acolá e nos atender. Nós não acreditamos nisso. Ainda que a física hoje já nos permite entender que esse processo de desmaterialização e materialização, ele existe. E na doutrina espírita também, com o fenômeno, né, de transporte, de desmaterialização. Uma flor que está lá no jardim com um orvalho pode ser materializada aqui com o orvalho que ela tinha lá, com todo o vício. Então, isso já foi demonstrado na ciência espírita e é compreendido na ciência oficial também. Mas a nossa fé é pequenininha, né? A gente fica até preferindo as metáforas. Não, essas montanhas são as nossas imperfeições, que são muito difíceis. Tá bom, na metáfora também dá certo, mas é muito mais que isso, né? Então, nossa fé é pequenininha, o nosso amor está apequenado e Deus está apequenado para nós, nesse nosso jeitão, como cristão e como espíritas. Com tudo aquilo que a doutrina já nos falou, nós ainda estamos mais para isso do que para reconhecer toda essa grandiosidade que nos seja possível. Quero trazer agora um outro elemento para a gente chegar ao nosso entendimento final. Culturalmente, a tradição religiosa nos traz informações muito tendenciosas. Lembram do mito de Adão e Eva? Que o judaísmo nos deu a entender, é uma metáfora, é um mito. Alguns levam ao pé da letra, né? Mas a gente sabe que é uma metáfora, né? O judaísmo nos trouxe que o ser humano vivia num paraíso, no Éden, Adão e Eva, o primeiro casal que deu origem à humanidade. Viviam num paraíso, tudo na mão, tudo pronto. Não precisava trabalhar. O que precisasse estava na mão, paraíso. Não tenho que fazer nada e recebo tudo pronto. Mas só havia uma restrição. Existia uma árvore que produzia um fruto. Ó, pode desfrutar de tudo, menos dessa árvore, não comam do fruto dessa árvore. Tá, estava estabelecida a regra. E uma serpente muito esperta seduz a mulher, a Eva, e Eva seduz o homem, Adão. E Adão come o fruto proibido. E aí, o que acontece? Castigo. Expulsão do paraíso. A partir de então, você só vai sobreviver com o suor do teu rosto. Esse mito é maravilhoso e fantástico, dependendo do modo como a gente lê. Qual foi o jeito mais frequente dele ser lido? Olha, serpente é um bicho perigoso, né? Existe um perigo de sedução, né? A mulher é um personagem fácil de ser seduzido e ela pode seduzir o homem e levar o homem à queda. E o homem cedendo, ele vai ser castigado. Todos vão ser castigados por terem cedido e vão ser expulsos do paraíso. Então, aquele casal inicial, tendo errado, foi castigado, foi punido.
esse é apenas um elemento da tradição religiosa, mas um elemento bem remoto, e todo mundo ocidental bebeu dessa fonte, interpretando do jeito que quis. Essa leitura não é aquela a que se destinava, mas é a leitura rasa, que foi sendo absorvido pelas diferentes religiosidades do mundo ocidental, judaico e depois cristão, né? Construindo a crença de que não pode errar. E, se errar, vai ser castigado. Vai ter dor, vai ter perda, vai ter que trabalhar. Se errar, vai ter que trabalhar. E com o suor do seu rosto é que você vai ganhar o pão de cada dia. Isso não está entranhado em nós? No próprio cristianismo. O cristianismo não é cristianismo, mas os cristãos beberam dessa fonte e misturaram, fizeram aí uma química com a doutrina de Jesus, não é? E depois no espiritismo a mesma coisa, porque hoje nós temos a lei de causa e efeito, e lemos a lei de causa e efeito como quem erra merece castigo. Então, tudo que você está passando é a colheita obrigatória por você ter errado. Você errou. Então, agora veio a dor. E se você treinar de errar agora, vai ter muita dor. Te cuida. Não erre. Porque se errar, vai sofrer. Vai ter dor. Então, é a leitura que os espíritas cristãos ainda fazem, semelhantemente à leitura do mito de Adão e Eva. Erro merece castigo. Eu, como pai, castiguei meus filhos quando eles treitavam demais. Eu dava 3 chances. Olha, isso tem que ser assim. Você entendeu? Entendi. Aí errado. Ó, você se esqueceu. Você já sabe que tem que ser assim. Entendeu? Entendi. Aí vinha a terceira. Escuta, mas e aí? Você disse que tinha entendido, mas continua do mesmo jeito? Ó, na próxima vai ter consequência. Vai ter dor. Vai ter perda. E aí, alguns ficavam com medo e não treitavam mais. Ou, em outros momentos, a mesma pessoa não tinha medo e fazia. E fazia escondido. Porque fora do castigador, fora dos olhos do controlador, podia fazer. Aos olhos dele, não, porque ele vai castigar. Mas se ele não ver, pode. Isso não está incorporado na nossa cultura? Não sei se vocês conhecem a história de Carlos Torres Pastorino, o autor do livro Minutos de Sabedoria. Era padre, né? Estava na igreja, se dedicava com todos os votos e tudo mais. Mas, a uma certa altura da vida dele, ele sentia necessidade de viver a sua hominidade. Ele sentia necessidade do afeto feminino. E foi conversar com o superior dele. E expôs, olha, não é possível, não acho saudável, não é normal para mim sentir esse desejo e não poder concretizar. Aí o superior dele disse que, olha, desde que ninguém fique sabendo, se vire. Ao ouvir isso do superior dele, o que ele fez? Abandonou a batina. Por quê? Para ele não havia coerência. Isso é proibido, né? Exatamente. Então, ou pode ou não pode, né? Então, para mim ficar nessa condição não é natural. Então, eu saio dessa condição e vou ser uma pessoa comum. Ele desistiu da batina e depois se tornou espírita, né? É o autor daquele opúsculo Minutos de Sabedoria e de outros maravilhosos.
Um deles, Sabedoria do Evangelho. Se vocês não tiverem acesso, podem ter gratuitamente. São 8 volumes em que ele traduz direto do grego os 4 evangelhos, alinha todos os evangelistas quando tratam do mesmo assunto e comenta, interpreta aquele texto traduzido por ele do grego. Né? E faz 3 interpretações do mesmo texto. Uma interpretação literal, sentido literal, uma interpretação simbólica, né? Qual que é a simbologia que está contida neles, e uma interpretação espiritual, como que, em essência, aquilo deve ser lido. Eu tenho isso em PDF, e se alguém quiser, meu e-mail é pedropilone@gmail.com. Pedro Pilone, do jeito que fala. Eu mando os 8 volumes para ser conhecido por vocês. É uma obra de arte, é uma fonte fantástica. Isso eu estou dizendo para a gente reconhecer a grandeza desse ser humano que foi Carlos Torres Pastorino, né? Então, errar é pecado. Errar merece castigo. Há quanto tempo nós estamos acumulando a impressão de que nós somos devedores porque erramos? Quando que a gente começou a errar? Desde o início. Desde que entramos na condição humana, imbuídos de consciência, que é esse tribunal que faz a distinção, não é, do que é certo, nós já errávamos lá, porque fomos criados ignorantes e simples. Então, quem é ignorante aprende por tentativas, por ensaio e erro. Então, erra. Eu chutava o útero da minha mãe. Então, mas isso nessa encarnação. Vamos lá saber lá para trás, né, Valtinho? O que você não aprontava ainda no útero da mãe, né? O Valtinho está dizendo que ele chutava o útero da mãe dele, né? Agora, imagina antes, então, né? Porque nós estamos agora já num estágio muito avançado, não é? Então, lá desde o começo, nós estamos errando. E quando vem essa interpretação do erro, de que erro é pecado, de que erro merece castigo, eu estou acumulando culpa. Desde o princípio da minha condição humana, eu estou acumulando culpa, porque eu não dou conta de acertar sempre. E, às vezes, eu consigo aprender o acertado. Errei, aprendo o acertado, retifico e fico bem. Mas eu erro muito mais, e errava mais ainda, sem fazer esse processo, né, de restauração da paz interna, que é reconhecer o erro e fazer ou buscar o acerto. Então, dá para avaliar o peso da culpa que a gente tem acumulado dentro de nós? Agora eu quero unir essa parte com a primeira. Por que a gente quer ser galinha sendo águia? Nós nos apequenamos, porque consciencialmente a gente acha que a gente não presta, que a gente é muito pequeno. Isso quando a gente começa a olhar tudo que está acumulado dos erros que a gente cometeu e não acertou, e não corrigiu, não achou o caminho do acerto. Então, gente, essa nossa dificuldade de assumir que nós somos deuses e podemos, com essa instância divina que já está em nós, que é a nossa própria consciência, a gente não assume que nós podemos 24 horas por dia estarmos sob a égide da consciência, ter a consciência presente. E com a consciência presente, nós somos deuses, ponto. Porque a consciência não falha.
A consciência é Deus em nós. Então, se a gente ouve a consciência, a gente ouve Deus. A cultura ocidental não tem como prática essa busca de estar em silêncio em pensamentos e ações para estar consigo e, estando consigo, estar com Deus. Nós, cristãos ocidentais, achamos que estar com Deus é o momento da oração. Sim, e é verdade. Quando a gente ora, a gente busca estar com Deus. Às vezes até estamos e às vezes nem estamos, né? Quando a gente só ora com a boca ou só com o intelecto, nós não estamos na conexão. A gente só conecta com Deus aqui, na vibração do sentimento. Quando a gente vibra amor, Deus é amor, aí a gente está com Ele. Se não vibrar amor, é uma declamação, é um discurso que fica por aqui mesmo, não chega a Deus, né? Então, a gente, e mesmo nós espíritas, né, achamos que a elevação é a oração, é a oração, é a oração. Sim, é a oração. Mas não basta, porque a oração é episódica. É um momento em que a gente faz todo um caminho, né, um esforço de aquietar, silenciar, ir para dentro, encontrar-se consigo, se sentir capaz de amar e sentir Deus e conversar com Ele. O que fazemos nesse sentido é insignificante comparado ao modo como vivemos o restante do tempo. A hora que a gente abre o olho e terminou a oração, parece que a gente entra num outro mundo, né? A gente cai na real. Então, a real para nós é estar aqui, né? Movidos pelos apelos externos do mundo, né? Por tudo aquilo que nos chega pelos sentidos, né? E por tudo aquilo que brota de dentro de nós como pensação, né? Fruto das experiências, dos estudos, o pensamento fica elaborando, trabalhando, né? A gente fica analisando, lembrando, julgando, fazendo um monte de coisa no pensamento, mas não estamos aqui. Não estamos conosco mesmos. O apelo socrático, antes de Jesus, conhece-te a ti mesmo como condição de felicidade. Não há possibilidade de ser feliz se não conhecer-se a si mesmo. Sócrates, 400 anos antes de Cristo, tinha isso. Aliás, não era dele, era da academia que ele frequentava, né? E ele insistia que esse era o aprendizado fundamental, né? E ele reconhecia que ele era o maior sábio da antiguidade, porque ele afirmava de fato: dentre todos, só eu sei que nada sei. Então, uma criatura que há tanto tempo deixou esse legado registrado pela história, né, nos livros, pelos sistemas filosóficos, depois Jesus, mesma coisa, resume todos os mandamentos em ame. Se você fizer isso, você está cumprindo tudo. Está tudo aí. Ame. Só isso. E vem o Espiritismo. Caridade. O que é a caridade? É o amor na prática, né? Então, nesse fio da meada, né, da história, nós sempre tivemos, fundamentalmente, a mesma indicação, a mesma prescrição. Mas nós ainda achamos natural e adotamos como no nosso sistema de vida e adotamos na educação dos nossos filhos e adotamos nas nossas relações que
se errar, tem punição e castigo. Portanto, não erre. Mas quem é capaz de não errar? Então, isso gera, né, uma indicação impossível. Então, a gente sempre está se autoavaliando como que tendo um desafio, mas esse desafio é impossível. No entanto, a gente fica na culpa e gosta da culpa, gente. Isso aqui é o pior. Por isso que a culpa é uma gaiola dourada. A gente se acha, né, numa boa, sentindo uma culpa imensa. E para não sentir culpa, a gente faz de conta que está bem, né? A gente meio que deixa a consciência assim, encostadinha, ó, fica quieta aí, que eu vou viver a vida e olhar a vida com os meus recursos pessoais, com o ego, com a personalidade, né? Com os instintos, com as tendências. Eu vou viver a vida e você, consciência, fica aí quietinha, você pesa muito, né? Tá cheio de culpa. Então, fica quieta aí que eu vou viver sem você. E a gente toca a vida como se não tivesse a consciência. Porque se ouvir a consciência, vem a culpa. E a culpa dá trabalho. Sair da culpa significa trabalho. É sair do paraíso, do Éden. O fruto da árvore proibida é o conhecimento, é a consciência de si mesma, si mesmo. Com a consciência desperta, nós sabemos que se errarmos, nós temos que retificar. E não tem saída, tem que retificar. Mais cedo ou mais tarde, o caminho do acerto tem que ser trilhado. Retificar não é pagar a dívida, é trilhar o caminho do acerto. Quando a gente viu que errou e sabe, reconhece que tem que acertar para ficar em paz com a consciência, se não procurar o caminho do acerto, a consciência registrou uma inadequação, uma conduta imprópria, um sentimento impróprio, alguma coisa inadequada. Registrou, porque ela é perfeita. Ela é a justiça perfeita. Cometido um ato inadequado, está registrado, querendo ou não querendo, está registrado o ato inadequado. E o que a consciência pede e não dá sossego? Que a gente aprenda o caminho do acerto. Enquanto não fizer o caminho do acerto, ela está lá, com o aguilhão, né? Olha, tem isso para fazer, tem isso para fazer, tem isso para fazer, tem isso para fazer. E quando a gente olha a consciência, tem tantas pendências, tem tanta coisa para fazer, e fazer o caminho do acerto dá trabalho, é trabalhoso. É com o suor do nosso rosto que a gente consegue reconhecer o erro, pedir desculpas. Gente, mas eu não fazia ideia que isso te feriu, que isso te causou tal prejuízo. Por favor, me desculpe, eu quero fazer tudo aquilo que possa fazer você feliz, tirar essa mancha, essa marca de dor que eu deixei em você, eu quero te fazer feliz até que essa marca desapareça. Olha o trabalhão que isso representa. Baixar o orgulho, reconhecer que errou e se prontificar a buscar o acerto voluntariamente. Não é porque o outro esteja cobrando, acusando ou criticando. Eu, para ficar em paz com a minha consciência, eu quero acertar. E não vou me descansar, eu não vou ter descanso, enquanto eu não descobrir o caminho do acerto. Eu não sei, por isso eu errei. Não que isso justifique, mas eu tenho que me olhar com compaixão, no sentido de ver que, ao errar, eu errei não é por gosto, prazer de errar. Errar não dá prazer.
porque ele gera o registro consciencial, que aponta a inadequação e que pede o acerto. Então, a gente não erra por querer errar, erra porque não sabe fazer melhor, pela ignorância. E, no princípio, todos nós somos ignorantes, até que essa ignorância vai sendo rompida. Cada ângulo em que a ignorância se manifesta é uma oportunidade de descobrir o acerto e a ignorância se dissolver. E isso, portanto, é trabalhoso. É a baixa do orgulho, é a renúncia a parecer que sou bom, parecer que sou certo. Quanto que nós investimos numa discussão para provar que a gente tem razão. A gente pisa na bola. Mas a gente é tão desejoso de estar sempre certo que a gente discute, briga para dizer, mas eu tenho razão. E é claro que tem razão, o outro também tem, todos têm razão, porque todo mundo se comporta por motivos. De um jeito ou de outro, todo mundo tem motivo para se comportar do jeito que se comporta. E a gente prefere ficar, às vezes, no jogo de quem tem razão, disputando. Mas não temos a simplicidade, o amor interno para dizer, puxa, então eu errei. Nossa, eu preciso muito de você que está mostrando que eu errei. Que bom que você me mostra isso. Você é muito importante para mim ao me revelar o erro. E eu preciso da sua ajuda. Pensa comigo qual seria a forma do acerto, porque até agora eu não sabia e agi assim. Como será a forma acertada? Então, fazer daquele que nos acusa, que mostra o erro, que aponta, um colaborador e valorizar, validar a atitude de quem nos criticou, no sentido de que, nossa, como você foi importante na minha história, mostrando isso que eu não via. E eu preciso de você. Eu quero aprender a acertar. Você me ajuda? Olha a relação. É outra. É uma relação amorosa com quem nos cobra, com quem nos acusa, com quem nos critica, com quem diz que a gente errou. Às vezes ele é o próprio atingido e ofendido e diz para a gente, você está errado, você não pode fazer isso, não dá certo. E a gente entra na defensiva. Porque a forma com que as pessoas apresentam para nós o nosso erro é dentro do paradigma erro é pecado, ou erro merece castigo. Então, aquele que aponta o nosso erro faz com violência, de forma agressiva, cobradora, machucante. E dói quando alguém aponta o nosso erro, dói. Às vezes a gente cai, né, até na depressão, né? Entra num estado de perda energética porque alguém nos apontou um erro, apontou uma falha. Né? E não temos a naturalidade de reconhecer. De fato, eu, de princípio, sou ignorante. Sou um aprendiz em fase inicial da vida. Só sei que nada sei. Tenho tudo para aprender. Então, se alguém me apontou o erro, ou me faz uma crítica, ou me agride porque se sentiu agredido, nossa, que bom que você fez isso. Nós não somos ainda capazes disso. Soa estranho, não soa? A gente chegar na pessoa que nos acusa, critica, ou se sentiu ofendida, machucada, e reclama, e grita, e vem às vezes com violência. Para nós, a gente não está preparado, equipado, estruturado para fazer uma abordagem a isso de acolhimento, de inclusão. A gente entra na defensiva, quer se defender, porque também está se sentindo agredido. E a gente está acostumado a esse fenômeno. Tudo que nos agride, nós nos sentimos violentados e devolvemos a violência. Ou ficamos na defensiva, às vezes conseguimos ficar quieto, reter o impulso
do revide, mas lá dentro a gente está se corroendo de raiva ou de mágoa, ou carregamos uma mágoa por uma vida, ou por uma semana, ou de um dia para o outro. Então a gente fica na gaiola dourada e não quer sair dela, se sentindo humilhado por reconhecer que errou e que precisa aprender. E na preguiça, na lei do menor esforço, de não precisar fazer todo o caminho para aprender. Temos nos conduzido por esses estilos até agora. O que a gente reconhece é que vale a pena sair da gaiola dourada e viver em liberdade, viver a vida com inteireza, com plenitude, vivendo a alegria da alma, que fica exultante quando é possível ficar alegre, sentindo a beleza, a grandiosidade da vida em todas as suas características. Não existe nada errado no universo, porque tudo está sob a tutela divina. Não existe pecado. Para Deus não existe erro. Existe a experiência das pessoas. E as leis divinas, as leis naturais, cuidam para que a pessoa, não indo por vontade própria nesse caminho do acerto, da retificação, ela tenha oportunidade de sentir a dor para conhecer o que é receber aquele tipo de manifestação dos outros sobre si, ou da natureza sobre si. Se dá um terremoto e a gente perde tudo e fica paraplégico e não tem nada errado. Nada errado. Cada um vai sofrer, vai passar pela experiência na medida milimetricamente correta, ante as suas necessidades de experiência. Conviver com a dor é parte natural da nossa caminhada, porque somos simples ignorantes. Nesse começo de evolução, nós precisamos da experiência da dor para sinalizar, não pisa aí, não toca nisso, não faça assim. A dor é uma tábua de salvação para nós. Imagina uma pessoa que nascesse com o defeito de não sentir dor nenhuma. Morreria logo. Então, a dor é a nossa defensora para a sobrevivência e para o nosso aperfeiçoamento. Ter dor não é um mal. E nós qualificamos o mal como um mal sentir dor. Ela é um sinal, e a gente tem que agradecer o sinal. Imagina se a gente tivesse que quebrar o despertador, porque ele toca e a gente está cansado e quer dormir mais. Né? Causa assim, aquela dor de ter que acordar e de ter que levantar, e a gente vai se vingar contra o despertador e quebrá-lo, porque ele fez isso. Ele é a nossa dor. A gente agradece, vai lá e desliga e dá um jeito de se movimentar. Né? Aquela dor foi para nos ajudar. E assim, todas as dores que nos visitarem, qualquer dor, seja da doença física, do adoecimento emocional, do adoecimento psíquico e do adoecimento da própria individualidade, né? Quando a gente se perde de si mesmo. Toda dor é recurso divino, que nos diviniza, que nos aproxima de Deus, para que a gente faça correções de percurso, ajustes. Ela é o nosso sinalizador de ajustes, de mudança, de retificação. E nós preferimos não entender a dor, preferimos continuar com ela, gerando mais motivos de dor, para não aprender. Só para não aprender, para não ter o trabalho de aprender. Porque aprender dá trabalho. Mas é um trabalho.
que nos gratifica com o prazer daquilo que a gente aprende. O sentimento de realização por um passo dado, por uma conquista alcançada. Existirá uma felicidade maior que essa? Uma aventura da alma superior a essa? Do que esse prazer? Nossa, eu dei conta. Eu andava 50 metros, estou andando 70. Eu conseguia correr tanto, agora estou indo mais tanto. Eu dava conta de trabalhar tantas horas, agora estou trabalhando a mais. Estou aprendendo, estou desenvolvendo, estou superando meus limites. Qual é a felicidade maior que essa? É claro que os sentidos dão prazer, mas é prazer. Um prazer que se esvai, tão logo passe a sensação. Mas a sensação de aprender, de superar uma limitação, é uma sensação de um prazer permanente, que fica conosco. Esse senso de realização nos qualifica, constrói a nossa identidade e o valor que nós temos, que damos a nós mesmos. Então, a gaiola da culpa está aberta. A partir da compreensão que temos de que o erro não merece castigo, de que errar é uma experiência enriquecedora, que nós estamos autorizados por Deus a errar. Ele autoriza, nós podemos errar. Na liberdade, que é uma lei divina, nós podemos acertar ou errar. E Deus não fica zangado, Deus não fica ofendido, e Deus não nos castiga, apenas renova oportunidades e, quando necessário, usa o sinalizador da dor para dizer, oh, por aqui não. Né? Só isso. E a gente não precisa brigar com a dor, não precisa reclamar da dor, precisa atendê-la. Onde dói, o que eu faço para dispensar a dor? Né? Nós não vamos ter prazer com a dor. Dor é para doer mesmo. E é para a gente sentir que dói, por quê? Por que dói? Porque há um descompasso que precisa ser corrigido. Ela é mensageira, está sinalizada. Então, eu convido a todos a reconhecer que nós não precisamos continuar galinhas sendo águias. Que nós podemos, sim, assumir a nossa identidade essencial. Eu sou imortal e carrego na minha essência as propriedades, as características, as qualidades que são divinas. E eu posso escolher deixar que essas qualidades divinas, que estão todas disponíveis na instância de mim mesmo, desse si mesmo que é a consciência, eu posso dispor dessa direção para fazer a vida acontecer comigo. A minha vida sou eu quem dirijo. E eu posso escolher. Nada me impede que eu escolha estar sob a direção da minha divindade. Nada me impede que eu conviva com a minha divindade, que eu sinta o divino em mim, saindo, se manifestando através de mim. E sempre que o amor se expressa, é Deus se manifestando pela sua própria criação. A opção pelo amor, a escolha do acerto, vindo da consciência como solução para os nossos problemas, é a chave que abre a porta da nossa gaiola da culpa e nos dispensa de ficar dentro dela, ainda que ela seja dourada, mas fora dela é melhor. Assim sentindo, convido a todos para que juntos a gente sinta essa divindade que está em nós e consigamos travar um diálogo interno com esse Deus tão próximo que está aqui à nossa disposição. Senhor da vida, Senhor das bênçãos, graças damos
por este momento precioso que abre para nós uma compreensão libertadora de que nós podemos mudar o rumo da nossa história pessoal para melhor. Obrigado, Senhor, porque entendemos que vale a pena abrir a porta da nossa gaiola dourada, onde estamos com culpa, para vivermos em liberdade, como seres responsáveis, que assumimos sem medo o fato de podermos errar e de nos dispormos a retificar sempre que errarmos, retificar os caminhos. Obrigado, Senhor, porque é possível vislumbrar uma vida leve, saudável, para este momento que estamos vivendo, como um cenário de um novo Éden, de um paraíso que é lícito e possível, de estar em paz, por aceitar de boa vontade que podemos errar, e sempre que errarmos, temos a responsabilidade de achar o caminho do acerto e não descansarmos até que o tenhamos conseguido. Ah, Senhor, é muito melhor viver em paz. E é isso que nós desejamos. Essa é a escolha que fazemos. E queremos sentir mais e mais esse amor que já brota da nossa intimidade e nos dispõe a fazer o movimento da mudança, da transformação, saindo do imobilismo em que permanecemos até aqui e quebrando as pedras que endureceram os nossos sentimentos, para viver no amor, para viver na luz, para viver na força que a sua presença em nós nos confere. Conte conosco, amigo celeste, Pai celeste, pois que desejamos sinceramente servir, construindo este céu dentro de nós, para que, imbuídos desta felicidade, sejamos um tição aceso, acendendo os carvões apagados daqueles que ainda se demoram na culpa, na fuga, na distração. Conte conosco, Pai Celeste, e permanece conosco sempre. Assim seja.